Só nos últimos 5 dias o Tegar subiu quase 9%, saindo de uma cota de R$80 para mais de R$95. Nos últimos 30 dias o fundo subiu mais de 15%. E se a gente for pegar o ponto mínimo que a cota bateu ali, o fundo subiu mais de 23% em praticamente 45 dias. Aproveita e me conta aqui se você pegou ou não pegou toda essa valorização. Só que vamos trocar uma ideia. Por que será que o Tegar está subindo tanto assim? O que a gente pode aprender com todo esse resultado? E durante o vídeo aqui eu vou dando a minha opinião sobre o que eu acho do Tegar 11 depois que o preço da cota subiu tanto. Será que ainda dá tempo de aproveitar? Será que é muito risco? Vamos pro relatório aqui para a gente entender um pouco mais sobre o que está acontecendo com o Tegar 11. Para quem não sabe, o Tegar já é um fundo que está no mercado aí já faz um tempo, né? Já tem quase 10 anos, começou lá em 2016. Quem faz a gestão é a TG Core, com uma administração bem salgada aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E tem aqui quase 164 mil cotistas, um patrimônio de quase 3 bi e tem dentro da carteira 222 ativos separados em 6 estratégias. O fundo roda aqui com a carteira de recebíveis, a parte de equity, a parte de crédito, ativos em bolsa, a estratégia Land Bank, tem um imóvel para renda e também tem um shopping. Só que basicamente, predominantemente aqui, as 3 estratégias ou 2 aqui que mais rodam no fundo é a parte de crédito e a parte de equity. Nessa parte de equity, o fundo também é distribuído aqui em 3 estratégias. A parte de loteamento tem 62%, incorporação 24% e multipropriedades 10%. Loteamento, o fundo compra o lote, constrói a infraestrutura básica e depois vende os terrenos. A parte de incorporação é quando o fundo compra o imóvel pronto ou na planta, depois vende esses imóveis. E a parte de multipropriedade são os imóveis que o fundo compra ou constrói em locais turísticos, resorts, condomínios. Eles vão lá, compram, constroem, depois eles vendem fracionados. Mas basicamente essa parte de equity aqui é mais voltada para a parte de loteamento e incorporação. Tanto que a gente pega a TIR dessas 2 estratégias aqui. Em urbanismo a gente tem uma TIR de 15,28, incorporação 14,23, multipropriedade tem uma fatia pequena aqui de basicamente 11%, mas uma TIR bem alta de 20,63, mas no total aqui uma TIR real, já descontando a inflação, de 15,70. Então nessa estratégia aqui o fundo vem performando muito bem. Uma outra parte aqui é a parte de crédito. O fundo tem vários CRIs e a gente tem que ficar de olho aqui em 3 indicadores: razão de fluxo mensal, razão do saldo devedor e o LTV. A razão de fluxo mensal em 173% mostra que o fundo recebe mensalmente um valor maior do que o saldo total da carteira de crédito, então isso aí diminui o risco de crédito em caso de inadimplência. A razão do saldo devedor também em 173% indica que as garantias dos CRIs superam o valor das dívidas. E a parte do LTV aqui, abaixo de 50, indica um maior nível de segurança para o credor, que no caso aqui é o Tegar 11. A taxa média da carteira do Tegar hoje é High Yield aqui, uma taxa de IPCA mais 11,84, e ele também atua em várias outras estratégias. O fundo concede crédito a pequenos empreendedores regionais, onde ele pode entrar tanto via equity ou participação societária. Ele também compra aqui lotes abertos e condomínios fechados. Eles fazem aquisições de unidades imobiliárias já finalizadas, então isso aqui é uma parte que o fundo ganha bastante dinheiro, porque ele consegue comprar a um preço bem mais descontado, depois eles podem vender visando ganho de capital. E eles também são sócios de empresas aqui, no caso da Cipasa, que é uma empresa de loteamento, e também a Novo Colorado, que é uma empresa especializada em desenvolvimento de loteamentos. Então, dentro da carteira do Tegar, eles têm 222 ativos e tem várias estratégias que eles giram entre equity e também a parte de crédito. Então, basicamente, aqui eu tentei resumir para vocês de uma forma bem rápida e objetiva como que funciona o Tegar 11, porque são muitas operações. Só que, vamos direto ao ponto aqui. Por que será que ele subiu tanto assim em tão pouco tempo, já que ele tem tantas operações rodando ao mesmo tempo? Um dos pontos é que o fundo tocou nas mínimas em 10 anos. Então, como o Tegar tem várias operações e essas operações são operações de crédito, depende muito do giro de capital que ele mesmo faz para conseguir comprar e vender mais caro depois, muita gente acabou pulando fora depois que a Selic subiu. Então, o fundo acaba tendo um risco bem maior do que outros fundos híbridos, porque envolve muito essa parte de equity, essa parte de crédito. O fundo precisa ter um fluxo de caixa bem saudável ali para ele conseguir comprar, esperar um certo tempo até depois ele conseguir vender, para ele conseguir fazer ganho de
de capital. E aí quando a Selic sobe, pode ser que toda essa operação trave, então muita gente acabou pulando fora porque o risco realmente é maior. Porém, se a gente pega aqui esse último relatório, a gente também consegue perceber que o histórico de vendas e loteamento aqui deu um salto gigante aqui, porque tem uma previsão, né, uma expectativa maior agora em janeiro, então eles também têm essa parte de loteamento aqui onde eles ganham muito dinheiro. Essa parte de inadimplência acumulada aqui na parte de urbanismo ficou em 4,52, que é bem menor que os 6% do que já chegou ali, tanto em 2023 quanto em 2024. A parte do histórico de incorporação aqui caiu um pouquinho, mas também se manteve estável aqui, bem próximo aqui do que foi, na verdade igual ao que foi em novembro de 2024. A parte da inadimplência na incorporação aqui caiu um pouco também, então isso aqui é muito bom. E a parte de históricos de vendas e multipropriedades aqui em janeiro já subiu um pouquinho aqui e a expectativa é que continue subindo um pouco mais. Então, como eu comentei com vocês, basicamente, mesmo tendo várias estratégias, o que fica predominante aqui dentro da carteira do Tegar é a parte de equity e crédito. E quando a gente vem para a DRE do fundo, a gente percebe que tanto em novembro, dezembro e janeiro, o fundo gerou um resultado maior do que o que ele distribuiu. E eles também continuam com um pouco de caixa aqui por cota. Então, se o fundo gera um resultado maior do que o que ele distribuiu, aonde acaba refletindo isso? Acaba refletindo no yield que o fundo pagou. Mesmo a cota tendo caído bastante, o último yield do fundo foi de 1,24 e logo em seguida as cotas subiram, porque o que fez muita gente sair do Tegar 11 foi por conta do risco que envolve em todas essas operações. Só que se as operações momentaneamente estão controladas, muita gente enxergou o que? Oportunidade. Então por isso que rapidamente as cotas do Tegar começaram a subir muito rápido, porque muita gente colocou no preço da cota o risco que estava enxergando, e realmente com razão. São 222 operações rodando ali ao mesmo tempo. Se a taxa Selic sobe, automaticamente essas operações passam a ser mais arriscadas. Só que aí chegou o último relatório, as operações continuam niveladas, então as cotas do fundo subiram. As pessoas começaram a comprar o fundo porque as cotas realmente tinham caído ali para as mínimas nos últimos 10 anos. Só que aí entra um ponto que isso aqui faz toda a diferença na vida de quem é investidor. Olha só a diferença que faz você entender isso aqui muito antes de sair o relatório, muito antes do mercado entender que as cotas já tinham caído demais e depois o preço poderia voltar. Alguns meses atrás eu comecei a comprar muito o Tegar 11 e eu fui avisando todo mundo da minha comunidade. Fui falando que eu tava comprando, fui falando por que eu tava comprando e a galera começou a ficar animada porque eu comecei a comprar muito, mandei lá na comunidade, eu vou deixar até os prints aparecendo aqui pra vocês, e todo mundo começou a me pedir uma aula específica sobre o Tegar 11, porque o fundo já tinha caído muito, né? A cota do Tegar chegou a bater ali mais de R$130, caiu para 75 e eu tava comprando. Decidi fazer uma aula para os alunos do RCFI e mostrei todos os pontos que eu tava enxergando. Falei, ó, eu tô comprando por causa disso, eu tô enxergando essa oportunidade, fiz umas comparações lá com outros fundos híbridos e a galera começou a comprar o fundo junto comigo. Olha só o que aconteceu. Como eu comentei, nos últimos 30 dias, ali mais ou menos 30, 45 dias, o fundo subiu mais de 20% em alguns dias. E aí eu já comecei a receber vários prints como esse aqui do Ricardo. Quem acreditou na estratégia agora tá rindo à toa. Um outro aluno mandou lá na comunidade, comprei Tegar de manhã e agora já me dei bem. E tem lá vários alunos que também me acompanharam nessa caminhada, entendendo por que eu tava comprando o Tegar, além de olhar somente para os dividendos ou para a estratégia do fundo. Eu tava olhando o que realmente eu tava enxergando naquele momento, que era uma baita de uma oportunidade. E por que eu tô comentando isso aqui com vocês? Porque agora eu comecei a comprar mais outros 2 fundos junto com a minha comunidade e mesmo com todos os fundos imobiliários subindo, vocês devem estar acompanhando aí, né? E FIX já subiu quase 5% nos últimos dias. Eu ainda tô identificando vários fundos que estão muito e muito baratos. Só que as vagas do RCFI, elas ainda estão fechadas no momento, mas eu vou abrir uma próxima turma agora no dia 7 de abril. E para abrir essa turma, eu vou fazer uma live aqui no YouTube te ajudando a entender mais sobre fundos imobiliários, mostrando para você na prática como você pode fazer de 1.500 a 4.000 por mês com fundos imobiliários. Você vai poder participar dessa live junto comigo, é só clicar no link que tá aqui na descrição e entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, porque ao invés de eu ficar falando aqui pelos vídeos, eu vou mandando todas as informações por lá. Você não pode deixar de participar. Pontos aqui pra gente ponderar no Tegar 11, pra gente não ficar só nessa parte mais analítica e depois também eu dar a minha opinião. Como o fundo tem várias operações rodando, eles cobram uma taxa um pouquinho mais salgada, né? Até se a gente vir aqui pra parte do relatório, a gente nota que eles cobram aqui uma taxa de administração de 1,50 e uma taxa de performance de 30% sobre o QCD 100% do CDI. Então, na minha opinião, cara, na opinião da maioria das pessoas, uma taxa
altíssima. Porém, se o fundo manter um rendimento aí acima de 1% ao mês, para mim não tem problema. O interessante é que o fundo mantém um resultado positivo, é um fundo mais arriscado, mas que ele paga um bom rendimento aí condizente com o risco que ele tem. Outro ponto, o fundo lida com esse risco de crédito a todo momento, seja nas operações de crédito, seja através dos CRIs. Então, o risco desse fundo é realmente muito maior. E como a gente viu na carteira do fundo, a taxa da carteira está indexada a IPCA mais 11. Então, tem que ficar atento a isso, principalmente se você é uma pessoa um pouco mais conservadora. Porém, mesmo com o fundo subindo bastante, enquanto estou gravando o vídeo aqui, uma cota sendo negociada a R$ 93,34, o valor patrimonial ainda está em 0,82. Por isso, na minha humilde opinião, ainda existe sim oportunidade no TGAR11, mas tem que ficar atento nessa questão entre a relação de risco-retorno e também o preço da cota. A cota caiu muito aqui, chegou a ser negociado abaixo de 75, né, 74,18 e agora já está sendo negociado aqui a 93. Mas o fundo já foi negociado aqui a mais de 100, 110, então vamos pôr aqui a cota padrão. Ó, já chegou a ser negociado aqui a 133, 135. Não tem nada que obrigue o fundo a voltar a esse preço da cota, que é 144 praticamente, né? Mas realmente o fundo tá muito descontado, porque realmente é um fundo com várias operações, o risco dele é maior. Obviamente, isso aqui não é nenhuma indicação, só que eu, em particular, continuo comprando. Mas o que a gente pode aprender com todo esse resultado, né? O fundo bateu aqui lá embaixo e o fundo já subiu rapidamente, a Selic ainda nem começou a cair. Isso é mais um ponto pra gente entender que o mercado, ele nem sempre é tão óbvio assim. Muita gente saiu do TGAR porque enxergou um risco que ele realmente tem, mas acabou perdendo uma baita oportunidade porque só olhou para o risco, esqueceu da estratégia que o fundo tem. Então, tá acontecendo isso com vários outros fundos do mercado, né? Na verdade, todos os fundos imobiliários começaram a subir um pouco mais, mesmo com a Selic subindo, só que muitas pessoas saíram dos FIIs porque pensaram o seguinte: bom, na hora que a Selic começar a cair, eu volto para os fundos imobiliários e ainda consigo aproveitar para hypar esses fundos que eu tenho em carteira. Só que só nos últimos 30 dias, o IFIX já subiu quase 5%. Então, todo cuidado é pouco na hora que a gente vai investir, porque mesmo você já tendo seus fundos imobiliários, mesmo você já sabendo comprar suas cotas, são esses movimentos que fazem a diferença na carteira do investidor, que vai ganhar no final das contas 1% a mais, 2% a mais, 3% a mais. Pô, TGAR11 subiu mais de 20% só nos últimos 30 dias. Então, isso aqui não dá para deixar passar. Por isso, não esquece de clicar no link que tá aqui na descrição para você participar comigo da live de abertura do RCFI, a 7ª turma, tá imperdível, cara. Você tem que aproveitar esse momento, um dos melhores momentos dos últimos 10 anos para você ganhar dinheiro com fundos imobiliários, e eu vou te ensinar na live do dia 7 como você pode fazer de R$ 1.500 a R$ 4.000 por mês com fundos imobiliários. Então aproveita, clica no link e se inscreve, mas também deixa para mim aqui nos comentários. Você conseguiu pegar essa valorização do TGAR11, tem na carteira, vendeu antes do fundo subir? Comenta aqui embaixo e, claro, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo.